A seguir, Ponto de Encontro, episódio 5, Saúde Mental e Psicologia Escolar, com as convidadas Emanuela Nunes Sodré e Rena Schuller da Silva Zacarias Paes. Bom, estamos aqui hoje com o nosso encontro trazendo as nossas psicólogas do campus, a Rena e a Emanuela, e a gente vai tratar de um tema que é muito importante, principalmente nesses tempos de pandemia e pós-pandemia, que é a saúde mental de estudantes e de servidores da nossa casa de uma maneira geral. Então eu trouxe as nossas duas psicólogas, já agradeço a presença de vocês, agradeço a disposição de contribuir com esse nosso quadro. E a gente vai conversar, né, essa conversa nossa descontraída, para que vocês tragam algumas impressões, né, sobre o trabalho de vocês, sobre essa questão da saúde mental, que é um negócio muito importante e tem afetado muito as pessoas. Então, gostaria primeiro que vocês se apresentassem, né, dizer quanto tempo de casa vocês têm, de onde vocês vieram, qual a experiência de vocês em psicologia e psicologia estudantil, principalmente, né? Então, fiquem à vontade, podem... Obrigada, Julião. Obrigada pelo convite. Só uma coisa, aqui é bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está gravando de manhã, mas a gente não sabe a hora que as pessoas vão assistir, né? Mas fiquem à vontade. Obrigada, então, pelo convite, né? Espero poder contribuir aí e trazer conhecimento, né, sobre a área, falar desse tema que é tão importante atualmente, que é a questão da saúde mental. O Brasil, infelizmente, é um dos países que mais batem recordes de adoecimento, né, em relação à saúde mental. Meu nome é Emanuela, né, como o João Ivan já falou, estou aqui no IFE desde 2016, então há 6 anos, e a gente vem enfrentando aí diversos desafios por trabalhar dentro de uma instituição escolar e pensar essas questões do mundo, né? A gente vive um mundo complexo, que tem muitas vulnerabilidades, e essas vulnerabilidades, elas invadem o espaço escolar, né? Eu sou Rena, obrigada, Jolivan, por ter chamado a gente para falar aqui um pouquinho sobre a psicologia escolar. Meu nome é Rena, eu sou psicóloga do IFE desde 2007. Né? Eu comecei lá no Campus Guarulhos, quando o Campus Guarulhos estava iniciando. No final de 2018 eu vim para o Campus Centro, e aí, junto com a Emanuela, a gente faz o trabalho aqui. E é um trabalho muito difícil, né? Pensando que aqui no nosso campus nós temos cerca de 8.000 alunos. Grande parte, a gente sabe que tem um outro tipo de problema, mas poucos procuram, né? E aí eu queria ver com vocês qual é o papel exatamente da psicóloga no ambiente escolar, de que se trata essa psicologia escolar e o que a nossa comunidade de alunos e possivelmente servidores também, mas mais voltado para o aluno, o que eles podem esperar de um atendimento de psicologia escolar aqui na nossa instituição. Podem ficar à vontade. Eu acho que tem primeiro um conhecimento do senso comum da psicologia de consultório, né, de clínica. Sim, sim. Então, a imaginação que fazem é que a clínica vem para dentro da escola, né? E não é... Não é bem assim. Não é assim, né? Até que a gente não faz um atendimento psicológico, como as pessoas acham, né? Que pensam que é um atendimento psicológico. A gente não faz isso dentro da escola, né? Você falou em relação ao aluno, só para... Nós duas trabalhamos na coordenação de apoio ao estudante. Lá em Guarulhos eu também só trabalhei com apoio ao estudante, né? Mas a psicologia ela pode estar em vários lugares dentro da escola. Nós é que estamos, né, sim. no lugar de apoio ao estudante. Existe a psicologia dentro da DGP, né, dos recursos humanos, essas coisas todas. E nós estamos nessa área da psicologia dentro da escola, do apoio ao estudante. Então, o que a gente faz, assim, acho que falando um pouquinho, é trazer essa problematização da saúde mental, né? Problematizar os processos escolares que podem gerar, né, algum problema, né, para o aluno, alguma dificuldade escolar. Sim. Né? Agora, isso se faz não só com a escuta do aluno,
né? Mas com a visão da instituição toda. Certo. Está em vários locais, não é porque a gente está no apoio ao estudante que a gente não vai estar em vários locais da escola para ter visualizar todas essas questões, trazer questões, ver os processos, para trazer a potencialização do próprio aluno, né, mas como da instituição. Que processos de saúde, de vida a gente pode trazer para que a instituição, ou que a aprendizagem do aluno se dê melhor. Certo. E... Não, pode ir. Não, acho que me sinto contemplada pela fala da Rena, mas é isso, a gente poder pensar esse encontro da psicologia com a educação, né, que são duas áreas complexas, e a gente pensar numa educação voltada para a formação integral dessas pessoas, voltada para a democracia, né, para que a gente possa atuar aqui dentro de uma perspectiva de favorecer processos de educação, de construção do conhecimento que considere aí essa integralidade do ser humano e que a gente possa mediar aqui com o conhecimento da psicologia, que é um conhecimento voltado para a subjetividade, e o quanto que a subjetividade ela influencia no processo de ensino, no processo de aprendizagem, e a gente conseguir construir aí processos de respeito mesmo ao ser humano, aos direitos humanos, né, contra o racismo, contra todos os tipos de preconceitos que existem. Acho que a psicologia, esse encontro da psicologia com a educação, ele vai mesmo numa perspectiva de pensar que estratégias podemos utilizar para favorecer a educação dentro da plenitude de como ela pode acontecer. Né? A gente sempre tem trazido que a nossa escola é uma escola de formação profissional, já não é mais aquela escola técnica que é do passado, embora muitas pessoas ainda tenham essa mente, né, de essa coisa afetiva à escola técnica, mas a gente evoluiu no sentido do ensino profissionalizante, lidar muito com o lado humanístico. A gente sempre coloca isso na nossa escola, que ela é uma escola que... além do profissional, né, eu até conversei com a professora Maria um tempo atrás, que ela fez um estudo sobre isso, né? Além de formar braços, a gente também tem que formar mentes. Sim. Então, e a gente tem que aliar essas duas coisas. Eu acho que essa evolução do ensino profissionalizante com o tempo veio abarcar isso, e no nicho de vocês, na psicologia, é uma coisa que consegue agregar e, como vocês falaram, às vezes aparar algumas arestas em relação às subjetividades, né? Ao lidar com o outro, ao respeitar, ao ter empatia. Isso vai ser muito importante para o nosso estudante quando ele tiver uma ação profissional, né? Saber respeitar, saber... Eu queria que vocês colocassem um pouco sobre isso aqui. A gente está aqui hoje na sala do Núcleo de Gênero e Diversidade, né? Que é um dos nossos núcleos que trabalham muito essa questão da inclusão com as pautas de gênero e diversidade, mas a gente tem outros núcleos aqui, temos o NEABI, temos o NAPNE, e muitas vezes as pessoas que procuram a assistência desses núcleos, eles estão atrelados a alguma assistência psicológica também. Então é por aí mesmo, né? Vocês lutam pela questão da mais humanização, mais melhoria dos relacionamentos humanos entre os nossos estudantes e com a comunidade em geral. Eu acho que a própria inserção, né, da psicologia dentro dos institutos federais, não só da psicologia, mas do serviço social, dos nutricionistas, dos médicos, né, eu acho que vai nessa perspectiva dessa mudança na própria lei, né? A lei dos institutos, ela vem com um entendimento muito mais ampliado e muito mais complexo do que é a formação para o mundo do trabalho, que também se complexificou, né? Não basta a gente ter um conhecimento técnico da área e achar que isso vai estar desconectado das relações com as outras pessoas. Não basta saber apertar o botão, né? Não basta. O mundo do trabalho está complexo também, né? As pessoas precisam saber se relacionar com o outro, estar... Porque às vezes você acha assim, que você vai fazer um curso mais voltado para a área de exatas, mais voltado para uma área técnica, e você acha que você vai só lidar com máquinas. Não. Sim. Você pode ter uma oportunidade do seu trabalho de ter que gerenciar pessoas. E para isso é preciso você desenvolver outros tipos de conhecimentos, né? Não só o conhecimento ali da área específica que você vai atuar. Então, acho que essa virada aí que a própria lei dos institutos traz, isso é muito importante, assim, de pensar mesmo essa perspectiva da formação integral, né? Não só da formação profissional, achando que ela está desconectada de outras áreas da formação humana, né? Não é a gente poder pensar o ser humano como um ser integrado, né? E não fragmentado, né?
Acho que eu ia falar isso, né? A gente fala saúde mental, como se a saúde mental tivesse separado no nosso corpo, né? Como se a gente conseguisse fazer essa cisão, e não tá, a gente é um só, somos um complexo, né, de situações. Então eu acho que é isso, a gente tenta mostrar, né, que todo mundo está envolvido nesse processo de saúde, que está diretamente ligado ao processo de aprendizagem e de inserção no mundo de trabalho. Porque uma pessoa, né, que não esteja bem, que esteja doente, ou fisicamente, ou, né, de qualquer forma, ela não vai estar se inserindo no mundo de uma melhor forma para ela, né? Nem para o mercado de trabalho, nem para a vida, nem para a família. Então nós somos um todo, e isso está englobado no processo de aprendizagem. E a Manu falou dessas vertentes, serviço médico, serviço social, tudo isso está na coordenação que vocês atuam, e de certa forma na nossa instituição isso é meio integrado. Claro que a gente sempre pode melhorar, né? Mas é importante esse cuidado integrado que a gente tem com o nosso estudante. E a questão da procura, como é que é a procura do estudante por uma assistência, ele sabendo que ele tem algum problema? Como é que isso acontece? É fácil de os próprios estudantes detectar que ele precisa de ajuda? Ou acho que hoje eles estão muito críticos quanto a eles mesmos, e eles conseguem ver, né? Agora, daí entender que está com alguma dificuldade, procurar ajuda, leva um tempinho, né? Sim. Tem um processo. Às vezes eles chegam lá nos procurando diretamente, né? Ou vem um professor, fala, algum coordenador, né? Em conselhos de classe, normalmente vem situações para a gente. Mas hoje eu acho que os estudantes mesmo do ensino médio, eles, né, do INSAGI, que a gente tem ensino médio após graduação, eles conseguem ver um pouco mais a dificuldade deles. Agora, procurar ajuda ainda demora um pouquinho. Tem uma barreira ainda para ser quebrada. Ainda tem isso, né? E quando chega, né, pra gente, às vezes chega querendo terapia. Sim. Aí a gente diz que não é terapia, a gente acompanha os alunos na escola, né? A gente vai vendo, a gente caminha para a rede, vê se consegue atendimento, quando é um assunto, né, que realmente precise de um atendimento psicológico. Mas a gente faz esse acompanhamento dele dentro da escola. Às vezes um problema que eles trazem é um problema geral, um problema de turma, um problema, né, maior, que aí a gente vai trabalhar de uma outra forma e não com eles diretamente, né? Mas eu acho que eles estão mais críticos, né? Eu acho que eles estão mais cientes assim, deles mesmos, né? Um conhecimento maior. Eu acho que essas questões de saúde mental, né, elas durante um bom tempo foram muito desvalorizadas na nossa sociedade. É como se você... Estigmatizado, como se o fato de você tiver algum sofrimento mental, algum adoecimento, é visto como alguém incapaz, alguém... Uma fraqueza, né? Uma fraqueza, né? Porque a gente vive na era da técnica, né? Na era do pensamento racional. Então, quando você mostra uma vulnerabilidade em relação a questões psicológicas e a questões da subjetividade, muita gente ainda vê com preconceito, mas isso tem mudado muito. Por quê? Porque está tão assim evidente, está tão intenso os sofrimentos, né, mentais, que isso está relacionado com o modo de vida, né? Acho que a gente vive atualmente numa sociedade que exige que a gente esteja o tempo todo se capacitando, que a gente não pode ter tempo para nada. Exige resultados, Exige resultados, né? Você tem sempre o tempo todo mostrar que você é melhor. E aí tem a questão das redes sociais, que intensifica muito isso. E aí a gente sabe que muitas coisas ali são maquiagens, né? Só que a gente acha que aquilo ali é a verdade e toma aquilo como um padrão que na verdade é inalcançável, porque muitas daquelas coisas estão editadas, photoshopadas, não são reais. Então se cria um padrão de um modo de vida, de um modo de ser, de uma questão estética que não é nem real. E aí as pessoas vão tentando atingir aquilo e acabam adoecendo, porque não tem como atingir, né? Acho que essa questão do modo de vida, a gente está passando por um período também de muito mais desigualdade social, de muito desemprego, de muita falta de política pública que dê conta minimamente do que a sociedade realmente precisa, e as pessoas estão adoecendo, né? Você vai andar hoje no transporte público, né? Não precisa ser... Na nossa cidade não tem transporte público. Aqui em Campos você vê nas capitais, assim, o quanto que é um desafio, né? Os ônibus lotados, não tem ônibus, então tudo isso vai minando, né? Acho que a nossa vida é uma exaustão mesmo, né? Uma exaustão psíquica, uma exaustão ambiental, uma exaustão social.
E aí as pessoas vão adoecendo. E eu acho que por causa dessa intensificação desses problemas, acho que as pessoas começaram a pensar um pouco mais e a considerar essa questão da saúde mental e ver que não é frescura, Sim. né? Porque hoje em dia a gente tem a questão de Janeiro Branco, Setembro Amarelo, que é importante, apesar de não dar conta, porque a gente precisa discutir essas questões o ano todo, e não só num mês específico. E a gente entender que a questão de adoecimento mental não é uma questão interna de fragilidade, é um modo de vida mesmo que está adoecendo as pessoas, né? A gente precisa criar outras formas de viver, né? Acho que isso é importante. E assim, em específico no nosso público da escola, né, que é formado por adolescentes, por jovens, que tem essa fase normal de transição, né? Que já é uma fase delicada, Sim. né? A adolescência já é uma fase de mudanças intensas, então isso aliado a todo o modo de funcionamento social tem trazido realmente uma vulnerabilidade e um adoecimento maior, né? Eu acho que a pandemia jogou um foco nisso, né? Sim. A gente já estava vindo com uma mudança um pouco antes da pandemia, já desde 2010, mais ou menos, não sei se eu estou exagerando no tempo, dessa mudança dos processos, de cada um olhar, o não é frescura foi mais ou menos nessa época, né? Que teve essas questões até na rede social, né? Do hashtag não é frescura. Então a gente já vem trazendo isso por um tempo enquanto sociedade. Agora, depois da pandemia, eu acho que tá pensando um pouco mais sobre isso. Mas é importante tirar esse aspecto individual, né? Porque quando também chega um problema pra gente, fulano tá com problema, né? Aí a gente tem que lançar, né, uma luz sobre isso e perceber que não é o fulano que tá com problema. São vários problemas acontecendo e que ele não está conseguindo lidar bem com isso, né? Então a gente amplia o leque, não é só o indivíduo, né? É o indivíduo dentro da sociedade, dentro de uma família, né? A gente tem que pensar em todos esses processos. E o papel de vocês aqui na escola, como é que é exatamente? Qual é a atuação de vocês? O que vocês fazem de forma mais objetiva mesmo? Eu acho que a gente tem várias frentes de trabalho, né, Renan? E aí, como você falou, a gente tem um público aí de quase 8 mil alunos, né? E só nós duas para dar conta. É difícil. Mas a gente tem várias frentes. A gente faz esses vocês acolhimentos. Vocês devem precisar muito de psicólogos também. Com certeza. Eu acho que... Porque assim, a gente trabalha com foco mais no estudante, mas como a Rena falou, existem outras áreas aqui que precisariam, né? Sim. O psicólogo poderia contribuir bastante, assim. Mas eu acho que a gente trabalha com esses acolhimentos, né? Por livre demanda dos alunos que vão lá nos procurar. Não, a gente não faz terapia, não entra no processo terapêutico, mas a gente faz esse acolhimento. Infelizmente, a gente sabe que a rede também de saúde, né? O SUS, muitas vezes não dá conta, porque a demanda é grande, e aí às vezes a gente até alonga um pouquinho esses acolhimentos, né, para poder, porque aí a pessoa fica desassistida, então a gente precisa às vezes prolongar um pouco esse acolhimento. Sim. Porque tá em sofrimento, a gente precisa de alguma forma dar conta disso, né? Mas a gente também trabalha com grupos, a gente trabalha com os grupos de estudante, então a gente quinzenalmente a gente faz encontros com os alunos. A gente esse ano está com um foco para o ensino médio integrado ao curso de edificações e o curso de arquitetura. Então de 15 em 15 dias a gente faz encontros com esses alunos para discutir questões sobre a vida, sobre o instituto, para poder repensar o dia a dia mesmo, criar outras estratégias de estar na vida que sejam mais potentes. A gente trabalha também com formação de professores. Atualmente, agora a gente está trabalhando especificamente com o curso de arquitetura, mas em outros anos a gente trabalhou com formação geral dos professores. Trabalha também pensando os projetos políticos pedagógicos. A gente já teve experiência de ajudar o curso de design gráfico repensar o seu projeto político pedagógico. Existe uma articulação, né, uma proximidade muito grande com a direção de ensino para poder pensar essas questões pedagógicas. E inclusão, né, Renan, trabalhar com a inclusão. Acho que assim, as demandas são muitas. Às vezes a gente quebra um galho atendendo um servidor também quando tem alguma demanda, assim. E as demandas são múltiplas, né? Outros cursos já nos pediram para fazer, né, a questão da formação dos professores e também com grupos de alunos em outros cursos. Só que a gente também não pode abarcar tudo, a gente não dá conta, né? A gente tem que fazer o que é humanamente possível. Pra gente, né? Sim. A gente sabe que é pouco, né? Somos duas, a gente sabe que é pouco, mas a gente vai entrando, né? Além desses processos, tem os projetos de pesquisa, projetos de extensão que a gente também participa. Eu participo do Tangedes, tem um projeto de pesquisa, a Manu também tem. Então a gente trabalha em outras frentes também,
sempre pensando na permanência e êxito do aluno, como que a gente pode ajudar nesse processo de pensamento da saúde mental, da saúde como um todo no Instituto. Vocês falaram da ação de vocês, não é terapêutica, vocês encaminham para a rede, e a rede hoje, do SUS principalmente, ela é muito precarizada em relação a isso, né? Pode ser que fique aquele estigma de que psicólogo é coisa de rico, o pobre não tem direito à psicologia, mas na verdade todos somos humanos, né? Então seria uma coisa muito interessante se houvesse políticas públicas de psicologia voltada para a escola, voltada para a escola pública, né? Uhum. E a gente deve ver que isso hoje é muito enfraquecido, né? Tem, assim, pra gente, né? A gente tem, nós duas aqui no IFE, outros campos do IFE também tem psicólogos, não tem todos, o que não é legal, mas não tem. Né? Na prefeitura tem um grupo de psicólogos que também atende. Que atende a rede municipal. A rede municipal, mas é isso, não é terapia, né? Então, os alunos que precisam realmente de um atendimento psicológico, eles têm que ir para a rede, e a rede tá fragilizada. Tem uma fila de espera na rede hoje que estão priorizando tentativa de suicídio, e eles não estão conseguindo abarcar nem as tentativas de suicídio. Então, assim, porque o volume está alto, né? Não é só isso, a pandemia trouxe, né? A gente já tem, como o Manu falou, né, esse alto índice no Brasil, né, de problemas de saúde mental, e com a pandemia isso foi agravado, né? E a gente não... Com as crises em geral, nós vivemos várias crises, né? Várias crises em paralelo. A pandemia que trouxe, né, que a gente já estava mais ou menos em crise, veio a pandemia, a crise financeira, né, a crise econômica do mundo. Então, isso vai gerando mais adoecimento e a rede não comporta. Eu acho que isso você traz é importante, porque a gente tem dentro da rede, dentro do Sistema Único de Saúde, né, programas e políticas públicas de atenção à saúde mental, né, a RAPs. Só que, infelizmente, nos últimos anos isso vem sendo precarizado. E aí é bom até colocar em evidência que, na verdade, essa construção dessas políticas de saúde em relação à saúde mental, ela é fruto de muito movimento. O movimento da reforma psiquiátrica, por exemplo. E aí, infelizmente, nos últimos anos a gente tem perdido diversos desses dispositivos, como, por exemplo, o NASF, que era uma equipe multiprofissional de psicólogos, assistentes sociais, que faziam formação para as equipes de atenção à família nos postinhos de saúde. E isso foi desmontado. Então, a gente tem perdido aí muito desses dispositivos em relação à saúde pública, à saúde mental, tem sido cada vez mais precarizado. E aí a gente fica, né, a gente tem as demandas, a gente tem os encaminhamentos, mas infelizmente a rede não consegue dar conta, né? A gente tem aqui no nosso público estudantes muita heterogeneidade, né? Gente muito pobrinha, gente de classe média. Isso acaba também, de certa forma, acentuando uma desigualdade, né? Sim, sim. E, na verdade, até eu acho que como o custo de vida está cada vez mais alto, até sim. Quem é classe média não está conseguindo bancar assim, determinados serviços. E aí, de fato, a psicologia durante um bom tempo foi muito voltada para as elites, né, para as pessoas mais ricas. Mas essa inserção, e aí eu acho que com o Sistema Único de Saúde, né, a gente consegue democratizar um pouco mais isso. Mas, infelizmente, não tem dado conta, né? A rede não tem dado conta da demanda. É interessante, né? A Ana falou do NASF, o quanto todos nós estamos envolvidos nesse processo. Né? Não somos nós duas na escola que vamos dar conta da saúde mental. Né? Como que a gente também pode capacitar todo mundo a ter pelo menos a ter uma escuta maior, saber o que falar e perceber que todos os atores envolvidos participam dessas relações e podem ajudar, né, na saúde mental de todo mundo na instituição. Sim. Né? Como a família, como nos postinhos de saúde. Trazer mais essa questão da prevenção, de como que a gente traz isso para dentro da escola também, né? E não ficar só no tratamento. Acho que é uma das questões, né? Vamos problematizar isso, vamos pensar quais os processos que a gente está construindo
não de saúde, mas de doença. Como é que a Sim. gente inverte isso? Isso em qualquer área, né? Prevenir é sempre melhor do que tratar. E aí não fica só com a gente, né? A gente poder estar junto com outras pessoas e a gente, né, juntos, dentro da instituição, pensar. E pensar que a gente está dentro de uma instituição educativa, então todos nós somos educadores, da galera da portaria ao diretor. Sim. E aí como nós, enquanto educadores, podemos promover saúde, né? Que tipo de relação eu estou construindo com o meu aluno, enquanto professora? Que tipo de relação eu estou construindo com o trabalhador enquanto gestor? Né? Que tipo de relação eu estou construindo com o professor enquanto profissional de saúde? Todos nós dentro do Instituto Federal Fluminense somos educadores, então todos nós temos responsabilidade em promover saúde mental. E aí isso tem a ver com o que a Rena trouxe, né? Essa questão da gente conseguir instituir processos de formação para que a gente aprenda mesmo, porque ninguém é obrigado a saber, né? Ainda mais que isso é uma questão que está muito em evidência agora e não digo que seja uma coisa nova, mas talvez essa evidência seja nova. Então é fundamental que a gente se atente a isso, perceba isso e crie processos para que a gente consiga dar conta disso, né? Dentro da nossa instituição. E aí eu acho que fica o desafio. A gente falou, a gente não faz terapia no sentido estrito, né? A gente não trabalha naquela perspectiva de clínica, de consultório dentro de uma instituição escolar, mas o efeito do nosso trabalho, ele é um efeito clínico, né? Ele é um efeito terapêutico, né? Então, são outros processos, mas que têm esse efeito clínico, esse efeito terapêutico. Vocês falaram de envolver outros atores, a gente vê como um negócio mais profundo, né? Vocês falam, por exemplo, em envolver família. Tem famílias que não têm essa estrutura, tem estudantes que não têm essa estrutura familiar, tradicional, que a gente costuma saber, né? Pai, mãe, irmão, casa. Então, a gente vê que é tudo muito mais profundo, né? Do que a atuação profissional de vocês, né? Envolve políticas outras, né? Uhum. Que a gente sabe que nas crises, né? Elas costumam ser negligenciadas. Por isso que é fundamental ao psicólogo e qualquer outro profissional, principalmente da educação, não dá para a gente desconectar a nossa prática em relação às questões sociais, às questões econômicas, às questões políticas, porque isso produz a nossa subjetividade, né? Sim. Então, não dá para a gente achar que são coisas à parte. Na verdade, elas são produtoras, né? Da nossa subjetividade, da forma como a gente está no mundo, de como a gente vê, pensa, né? Não tem como dizer que a gente entra aqui, fechou e Sim. né? Somos só... E aqui é que vai dar jeito. Ou que a gente entra aqui e consiga apagar tudo que está acontecendo lá fora, né? Sim. A escola é uma reprodução da sociedade. Então, os mesmos processos da sociedade acontecem aqui. Sim. Né? E não tem como apagar, lá em casa está um horror, eu vou vir para cá e vou aprender tudo direitinho. Não, né? Porque a gente está envolvido em todos esses processos o tempo inteiro, somos seres únicos, né? Sim. E aí eu acho muito importante reforçar a relevância das políticas de assistência estudantil. Sim. A gente trabalha na coordenação de apoio estudante, que visa criar estratégias e ações para apoiar a vida do aluno aqui dentro, né? E aí é fundamental que a gente tenha uma política de assistência estudantil, ou seja, oferta de bolsas, oferta de auxílios, de alimentação, de bolsa transporte, de auxílio moradia, para oferecer para todos os estudantes que precisam, né? Então a gente trabalha nesse setor que faz seleção, né, para as pessoas que têm necessidades dessa assistência. A gente trabalha ali pensando também estratégias e processos na escola que sejam potencializadores de vida e não adoecedores, né? E aí, infelizmente, nos últimos anos a gente tem recebido aí cada vez mais cortes, né, nos investimentos, e a nossa política estudantil ela tem cada vez mais ficado enfraquecida. E a gente percebe que com a questão do desemprego, do aumento do desemprego, da precarização da vida, a nossa demanda em relação à necessidade de auxílios, de bolsa, de alimentação tem aumentado e infelizmente a gente não tem conseguido responder para essa demanda isso acaba em sua totalidade. No adoecimento. E aí isso contribui no adoecimento, isso contribui na dificuldade de aprendizagem, porque não dá para você imaginar que alguém, né, como a Rena falou, a família toda está desempregada, então tá um ambiente familiar, né, pesado.
vem pra cá e vai ficar bem estudando. Ou você vai pegar um transporte, você não tem dinheiro pra pagar passagem todo dia. Isso tudo vai afetar. Ou se você vem aqui e não tem, você tá com fome, alguma coisa. Tudo isso afeta aí as possibilidades ou não de aprender, né? E a gente tem que pensar que eles estão aqui, né? Sim. Eles estão aqui dentro, eles estão querendo algo melhor, eles estão querendo aprender, né? Principalmente quem está na graduação, que vem desesperado, sem conseguir continuar a graduação porque tem que trabalhar, ou porque, né? Então eles estão em busca de algo melhor para eles, para a família deles, e ao mesmo tempo eles se dão conta que às vezes eles não conseguem. Eu acho que essa questão da entrada, né, ela sempre foi uma coisa muito... que gerou muito debate, né? A entrada das pessoas na universidade pública, nos institutos, né? Hoje em dia, talvez essa entrada esteja um pouco melhor, mas é isso que a Rena falou. Como é que permanece? Sim. Porque não é difícil só entrar, né? Porque a política de acesso, né, ela é muito boa. Ela né? democratizou, né? Principalmente com as cotas, né? Agora, tem que ver a permanência, né? Não adianta só ter o acesso e como que a gente produz, né, processos e programas que façam com que essas pessoas possam permanecer. E daí em diante, né? Porque aí a gente vem com os processos de permanência, ok, mas tem que ter inserção no mercado de trabalho. Então, é todo um fluxo, né, que a gente tem que pensar em conjunto, não adianta só o acesso. Bom, nossa conversa tá boa, né? Eu vou pedir para a gente fazer um intervalo e aí no próximo bloco a gente continua com essas questões, né? Tinha um script aqui que a gente está seguindo. A gente vai fazer mais o relacionamento da psicologia com a educação e projetos que são desenvolvidos aqui de forma efetiva. A gente vai para um break rapidinho e já volta, tá bom? Bom, gente, de volta para o próximo bloco aqui da nossa conversa com nossas psicólogas, Rena e Emanuela. A gente na intimidade chama de Manu, né, que é mais rápido de se falar. E a gente vai fazer uma relação agora da psicologia com a educação. Muita coisa já foi falada nesse bloco anterior, mas eu queria que vocês relacionassem de fato, objetivamente, né, o que a qualidade da educação tem a ver com a psicologia, com o bem-estar da pessoa, não, como foi falado, não só o bem-estar mental, mas o bem-estar físico de uma maneira geral, mas a mente acaba comandando muitos dos processos físicos, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a relação íntima, já que a gente está numa instituição, eu costumo falar, não é uma instituição de ensino, é de educação. Nós temos a educação como uma coisa mais macro, né, que tem várias vertentes. A educação profissional, a educação humanística, a educação de comportamentos, e eu acho que isso é importante vocês pontuarem o que a psicologia em si, que é a área de vocês, está ligado com a educação de uma maneira geral. Uhum. Eu acho que a gente até comentou um pouco no bloco anterior a questão da possibilidade para que haja educação, né, para que você consiga produzir conhecimento, adquirir conhecimentos, tem uma dimensão subjetiva, né? E aí a gente às vezes pensa assim, por exemplo,
a questão da relação professor-aluno, da possibilidade de que o ensino-aprendizagem aconteça, ou qual é o papel do professor, a gente muitas vezes acha que o professor só tem que dominar o conhecimento específico do que ele vai ensinar. Isso é uma coisa importante, mas não dá conta para que esse processo complexo de produção de conhecimento, de ensino-aprendizagem aconteça. Tem a questão também, uma outra dimensão, que é a dimensão didático-pedagógica, que também é super importante, e aí existem diversos teóricos da área que falam sobre isso, mas tem uma outra questão que ela é fundamental para que, de fato, aconteça a aprendizagem, que é a dimensão relacional, e que muitas vezes isso não é valorizado. Então, assim, eu acho que uma das coisas que eu acho que a psicologia pode contribuir é poder pensar essa complexidade do processo de ensino-aprendizagem e trazer para a cena, com uma maior evidência, a questão relacional, que ela é fundante, assim, desse processo de possibilidade de produção de conhecimento. Às vezes, quando eu estou trabalhando com os alunos, a gente está dando formação, né, para os professores, a gente pensa, pensa na sua experiência na escola, aquele professor que mais te marcou, né, e aí num viés positivo, ou né, negativo também. Mas aí o que às vezes é o que caracteriza essa marca, né, da gente lembrar dessa relação? Ou porque era uma relação muito boa com o professor, né, um professor que motivava, um professor que fazia o conhecimento acontecer de uma forma que fizesse sentido para o aluno, ou o contrário, às vezes uma relação às vezes que não era tão legal e aquilo marca a gente. Então essa questão relacional é fundamental. Mas aí tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar: se o professor ele não consegue favorecer um processo de ensino-aprendizagem para que ele aconteça em sua potencialidade, não é necessariamente culpa do professor, né? Uma parte das vezes não é culpa dele, é porque a formação, né, eu acho que a gente precisa repensar muito a nossa formação, a formação de professores, né? Acho que já avançou muito, mas ainda tem muito o que avançar. E aí, como a gente falou no bloco anterior, a escola é o mundo, então a complexidade do mundo está aqui dentro. E aí os professores, a educação não é um processo que você fez a faculdade e acabou, você está pronto. Não, é um processo em constante mudança. Então, a gente precisa de espaços, precisa de políticas e ações na perspectiva da formação desse professor. Porque muitas vezes ele se depara dentro da sala de aula com questões que ele não tem a mínima condição, não sabe como lidar. E ele não tem que se virar sozinho para dar conta disso. Por isso que é fundamental que haja esses processos de formação onde ele possa pensar o seu trabalho, pensar suas experiências, coletivizar isso com outros professores para criar estratégias e aprendizado para conseguir responder a essas demandas complexas que estão ali no cotidiano da escola, no cotidiano da sala de aula. Porque também, assim, pra gente ter um cuidado para não culpabilizar o professor também, né? Eu acho que existem aí diversas ações e diversos processos que precarizam muito a vida do professor e eu acho que essa questão da formação de professores, ela é um dos pilares centrais, assim, da possibilidade do professor conseguir agir dentro da potencialidade do que a educação nos coloca. E aí, se o professor não tem ferramentas no seu dia a dia para manejar esses processos, muitas vezes por não saber, ele acaba se relacionando de uma forma que não é a melhor, por não saber o que fazer mesmo, né? E ele não tem que dar conta disso sozinho, né? Acho que as escolas precisam pensar, as secretarias de educação precisam pensar nesses espaços de formação para que esse professor tenha ferramentas para manejar essas complexidades que estão cotidianamente na escola. É porque a gente pensa que o aluno está vindo de uma casa que talvez não esteja tão bem, né? Mas a gente tem os professores que também estão vindo de casa, são humanos também, administrativos que estão vindo de casa, né? E quanto mais ferramentas a gente tiver para lidar com esse dia a dia dentro da escola, melhor. Né? É interessante que nos estudos sobre permanência escolar, as comunidades de aprendizagem, os afetos positivos dentro da escola, a sensação de pertencimento àquela instituição, quer dizer, de forma positiva, né? Se você pertence é porque aquilo ali te faz bem. Isso tudo é que cabe dentro da permanência. Então, né, a psicologia dentro da educação, ela tá junto dentro desses processos. Às vezes pensa assim, o psicólogo lá na escola vai ver só se meu filho está tendo algum problema de aprendizagem. Né? Não é, né? Avalia isso, ele tem um problema de aprendizagem. Não é só isso, né? Existe, lógico, as avaliações, tudo que a gente pode fazer, mas todos esses processos relacionais, eles são importantes,
né? E a psicologia sempre estudou isso, seja na aprendizagem, né? Na educação da criança, né? No desenvolvimento dela, tudo que é interessante para a criança, para o adolescente, mas também dentro da educação formal, né? Quais são esses processos, principalmente os positivos e negativos marcam a gente, né? Sim. Mas é interessante que quando a gente fala com as pessoas, todos os negativos não geraram aprendizagem. Marcaram, mas não geraram aprendizagem. Que os processos positivos marcam e geram aprendizagem. Eu acho que isso é interessante que a gente vê nos grupos, né? Nosso professor aqui na nossa instituição, ele se depara com um quadro muito heterogêneo. São alunos de diversos tipos, né? Diversas realidades. Isso porque a nossa escola é assim. Talvez uma escola mais homogênea, esse problema pudesse ser ou minimizado ou mascarado de uma certa maneira. Mas aqui não, aqui o professor vai ter que lidar com pessoas que têm uma realidade familiar mais saudável, tem uma realidade familiar que é menos saudável. Não sei se isso se eu estou falando alguma coisa que é muita bobagem ou se faz algum sentido. A realidade familiar, ela pode ser saudável ou não, né? É bom falar nesses termos, né? Porque são as relações que geram potencialidade ou não, que geram saúde ou doença. Então, as relações saudáveis, não importa de onde está vindo. Sim. Sabe? Importa quais são aqueles processos que aquela família tem. É lógico que aqui a gente pode ter, como nas escolas públicas, a gente tem um público que tem uma carência maior, né, econômica, e aí isso é um senso comum também, às vezes a gente acha isso, mas não tem como medir exatamente. As questões familiares em si, tirando econômicas, né, as relações familiares independem do tipo de família, né, que hoje nós temos muito. Depende das relações, que relações estão sendo construídas assim. Então pode ser uma família super tradicional, que a gente acha, né, que muita gente ainda vê como uma família tradicional, que deveria ser o tipo de família, e ela é totalmente disfuncional. Sim. Né? Mas é difícil, né? Realmente aqui dentro da instituição a gente tem várias realidades, mas dentro de uma sala de aula, se tiver 5 alunos, são realidades diferentes, né? E como que a gente consegue abarcar isso, né? Acho que é lógico que as instituições públicas elas trazem esse viés das questões sociais e econômicas com mais força do que instituições privadas, né? Mas como a Rena falou, somos seres singulares, né? Então, eu acho que o grande desafio que se coloca é como criar projetos políticos pedagógicos singulares para dar conta dessa diversidade, que ela não é ruim, eu acho que ela é ótima. Sim, eu acho que a nossa escola é muito rica por conta disso. Acho que essa é a potência, né? Essa heterogeneidade, né? E aí, como lidar com isso, né? Como você conseguir promover aí processos de aprendizagem, sendo que cada um desse aluno aprende de uma forma completamente diferente. E aí tá posto o desafio, né? De como que a gente consegue favorecer a aprendizagem diante das singularidades, né? Diante da diversidade. Muita gente fala mal, né? De essas políticas de acesso mais facilitadas, como por exemplo a política de cotas. Só que ela é necessária para um momento nosso que a gente vive. Claro que tem vários estudiosos que dizem que não é o ideal. O ideal é que a escola de base fosse forte, de modo que todo mundo pudesse ter a base para ter a mesma condição de acesso. Uhum. Mas isso a gente sabe que é uma coisa muito mais profunda, não é com 2 conversas que a gente consegue mudar a escola pública, né? Porque a escola privada, bem ou mal, por sua característica, acaba tendo uma base mais sólida, e a escola pública sempre é precarizada. Então, e a gente sente muito isso no aluno que ingressa aqui. A gente teve o processo seletivo por 2 anos de pandemia por sorteio, que é uma coisa que não privilegia muito o esforço de estudo do aluno, é mais a sorte mesmo. Eu não sei se vocês estão vivenciando alguma coisa nesse sentido, dessa política diferente de acesso, em que isso implica no aprendizado, nas dificuldades, se isso potencializou, além de ter tido a pandemia, além dessa coisa aí do... Eu senti uma questão de pertencimento, essa questão do pertencimento à instituição. Esses alunos que entraram durante o período da pandemia e por sorteio, eles não têm tanto. E eles ficaram muito tempo online, né? sem estar presencialmente. Né? E aí, gerar esse vínculo de pertencimento com a instituição, com o espaço, está um pouco mais difícil. Assim, eu vejo eles mais soltos, né?
Aí os alunos antigos falam assim, eles não brigaram para estar aqui, eles não conhecem, né? Eles Já cria até uma concorrência entre os próprios... Isso é questão até da adolescência mesmo, né? Essa questão de grupinhos, mas a gente tem que combater isso. Esse pertencimento ao espaço, né? O espaço físico que eles não têm, eles estão tendo agora. E isso também traz, né, como a gente falou, a educação em todo, isso traz um reflexo na educação, no estar dentro de sala de aula. Né, de todo esse aprendizado relacional dentro da instituição, como é que é estar com o professor cara a cara ali, como é que é fazer prova presencial. Né? Todas essas questões, elas estão aparecendo bem agora, né? Nesse primeiro bimestre que a gente teve, todo presencial. Sim, está aparecendo. A gente detectou durante a pandemia também, os alunos mais antigos, muitos tiveram dificuldade de acesso às próprias aulas. A gente imagina que ainda mais ao acompanhamento psicológico, se fosse o caso, né? Eu não sei como é que vocês lidaram com isso durante a pandemia. Eu acho que você traz aí uma coisa importante para a gente pensar, que isso que a gente já mencionou, né, anteriormente, essa questão da desigualdade social, desigualdade econômica, a gente parte de lugares diferentes. Né? E não dá pra gente pensar a política pública de uma forma generalista, achando que está todo mundo partindo do mesmo lugar. Sim. Por isso que eu acho que a política de cotas, e ela até fez aniversário esses dias, né? Eu acho que ela foi fundamental. Num campo ideal, é lógico que o ideal seria o quê? Que a gente tivesse uma educação básica de qualidade. Mas a gente sabe que, infelizmente, a gente já está caminhando muito devagar para conseguir alcançar essa educação de qualidade, educação básica de qualidade para todos. Então, já que agora a gente não tem essa educação de qualidade para todos, que política pública a gente pode criar para lidar com essa falta de condições equânimes para todos, né? Porque não há condições equânimes para todos. Então, a gente precisa responder a essas pessoas que estão agora necessitando entrar na universidade. É uma coisa mais pontual. E aí a política de cotas, ela veio nessa perspectiva, que eu acho que foi uma revolução dentro da educação. E há diversos estudos científicos que falam, porque muitos dos argumentos, até para desqualificar a política, ia no sentido, esses alunos vêm com menos condições, vão ficar repetindo, eles não têm condição de se manter dentro da universidade pública. E não, muito pelo contrário, né? As pesquisas mostram que os alunos cotistas são os que mais utilizam as bibliotecas, que têm um desempenho acadêmico elevado até de quem não é cotista. Tem diversas pesquisas que demonstram isso, né, que trazem esses resultados. Então, se a gente não tem condições iguais para todos, a gente vai ter que criar políticas públicas que deem conta dessas desigualdades. Até que, paralelo a isso, a educação básica possa se equiparar, né, com uma qualidade para que as pessoas não precisem mais das cotas. Espero eu que um dia não precisamos mais das cotas. Mas eu acho que a política de cotas, ela é uma resposta, né, para isso que está posto agora. E esses 10 anos da política têm demonstrado que só foram ganhos, na verdade. Né? E aí, eu acho que essa questão aí da pandemia, né, ela intensificou muito vários problemas que já existiam e eles acabaram ficando muito mais evidentes, né, vieram com muito mais força, e isso com certeza tem efeito no dia a dia da escola, né? De como as pessoas estão. Acho que não tem como você dizer que você passou bem por essa pandemia, acho que nenhum de nós, né? Só quem não tem noção da realidade. E aí, se a gente, quem pôde ter o privilégio de ficar em casa, ou até mesmo o medo que a gente teve de adoecer, de morrer, né? Isso tudo teve efeitos aí na nossa subjetividade. Acho que é uma marca que essa geração vai levar, assim. E aí isso agora, né, a gente voltando aí a viver esses espaços, né, essa questão dessa especificidade dos alunos que entraram e ficaram os 2 anos, né, os primeiros anos aqui só online, agora está ocupando, né, o território, essa questão de estar aqui, acho que isso tem um efeito, né, e aí acho que o sorteio você não vai por uma lógica meritocrática de competência, né, para passar numa prova, e acaba sendo uma forma mais democrática até, né, porque você acaba, o sorteio pode ser qualquer pessoa, né, de qualquer lugar, assim. Então, com certeza isso tem efeitos aqui no dia a dia, mas a gente, enquanto instituição, a gente precisa pensar as nossas ações, as nossas práticas a partir da realidade do nosso público. Então, se a gente tem um público agora mais diverso, talvez com algumas lacunas maiores pedagógicas, a gente vai ter que pensar em estratégias de como responder, né? De como dar conta para que essas pessoas também consigam acompanhar, consigam aprender, consigam produzir conhecimento. Né?
porque a gente pensa que socialmente o interessante é a gente ter um mínimo de igualdade, assim, né? Uma igualdade mínima. Todo mundo deveria ter determinada coisa, porque aí a gente pode pensar em processos até de competição, de meritocracia, se for querer pensar assim, mas você tem que ter um mínimo que seja de igualdade e a gente não tem. Sim. Na sociedade como um todo. E esse processo de sorteio tirou a igualdade da prova, né? Todo mundo passou e todo mundo veio. Não, então a gente perdeu mais um processo de igualdade, que eu não acho ruim também, né? Mas traz uma diversidade maior, né? E isso traz novas questões para a gente dentro da instituição. E aí, imagino que o trabalho de vocês deve ter aumentado nesse período de presencialidade para lidar com... Na pandemia a gente não deixou de estar com os alunos, a gente fazia grupos, né, quinzenais também, eu acho. Então a gente manteve esse contato com eles durante todo esse período. Muitos eu vim conhecer pessoalmente aqui depois, eles se apresentavam, é você, porque a gente só se falava no computador, né? Então a gente não deixou de ter isso, mas a demanda, eu acho que é sempre grande. Já era grande e acho que deu uma aumentada, assim, com certeza. Assim. E que tipo de projetos vocês têm hoje em ação para o nosso público? A gente tem as oficinas de formação, né, que é esse espaço coletivo que a gente trabalha com os alunos, a gente elegeu agora, né, 2 cursos. Só uma coisa, abrange todos os níveis, né? Ensino médio, ensino superior? Sim. Esse trabalho ele está especificamente para o ensino médio integrado em edificações e o superior. São pilotos, né, que vocês arrumaram alguma coisa piloto para fazer? Na verdade, ele já acontece desde 2017. Ou escalonado, né? Só que a gente não consegue dar conta. O ideal é que fizéssemos com todos os cursos e todas as turmas, mas somos 2 e não conseguimos. E aí é interessante a gente falar também que esse é um trabalho multiprofissional. Sim. Não só eu e a Rena trabalhamos nessa frente, mas também o pessoal da área de assuntos educacionais, a assistente social, todo mundo está envolvido com esse projeto. Tem também os espaços de formação, né, de professores, que a gente também trabalha. Tem a questão dos acolhimentos que a gente faz por livre demanda ou por encaminhamento. Esse espaço de formação de professores é para os professores da casa ou ou para alunos que vão ser professores? Porque a gente tem curso de licenciatura aqui também. Não sei se... Mas esse é especificamente para os professores do IFE. E aí tem esse espaço também dos acolhimentos que a gente faz por livre demanda ou por encaminhamento de algum professor, de algum outro educador da casa. É importante manter essa articulação com as coordenações, porque sim. eles que vão... eles que estão na ponta, né? Não tem como a gente trabalhar sem essa articulação. Não tem. Né? O nosso trabalho fica muito precarizado se a gente não consegue esse contato direto com coordenação, com o professor, né? Da gente estar ligado, como a gente falou, são relações. Se a gente não está ligado ao ensino, nosso trabalho fica precarizado. E a gente é uma rede, né? Então a gente precisa trabalhar em rede para que o nosso trabalho aconteça da mesma forma que o aluno não é só ele, né? Tá ele integrado em outras relações. Se a gente não olhar ele assim, não atuar juntos, né? Na resolução daqueles problemas, daquelas situações não dá certo. E aí, além das demandas dos alunos, existem as demandas dos outros profissionais da educação, né? Como, por exemplo, a gente fazer alguma atividade específica em alguma turma, em algum curso, promoção de palestras, né? A questão do trabalho com a inclusão escolar também. Quando tem recepção de servidores novos, vocês sempre estão lá também, né? Para alguma dinâmica. Normalmente chamam. Como eu falei, a gente trabalha com apoio estudante, mas volta e meia a gente quebra um galho com os servidores também. E aí também pensar essa questão dos projetos políticos pedagógicos, né? Trabalhar tanto na construção dos projetos quanto na avaliação ou reelaboração desses projetos. Fazer parte de algumas comissões, né? Institucionais, a gente também faz parte. Pensar edital, né? E também a gente se envolve com pesquisa, com extensão. Sim, a atuação de vocês é bem plena e a gente fica muito feliz e embora sejam só vocês duas, essa é a parte triste da coisa, né? Mas a gente fica muito feliz falando agora enquanto instituição, a gente fica muito feliz com a atuação de vocês e a gente sempre tem que reforçar esse trabalho que é muito árduo e a gente tem noção de que é muito para vocês duas, mas que é o que a gente tem no momento, né? Eu acho assim que a psicologia tem muito a contribuir com a educação, né? A gente teve aí um avanço que em 2019 foi aprovada a Lei 13.935, que é a inclusão de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Infelizmente,
ela foi aprovada, mas ainda não está... A gente estava até conversando antes sobre isso, nem todo mundo consegue executar, nem todas as redes conseguem executar. Na verdade ainda não foi implementada na prática, né? A maior parte dos estados e das prefeituras ainda não efetivaram essa lei, mas eu acho que cabe a nós, né, população, profissionais da psicologia, da educação e do serviço social, lutar para que essa lei seja de fato implementada nos municípios, nos estados, porque existe muita demanda e eu acredito que se há profissionais, né, que tenham esse entendimento ampliado das questões sociais, das questões políticas, das questões educacionais e também em relação à psicologia, tem muito a contribuir, né, para o cotidiano das escolas, para poder pensar a educação, para poder pensar políticas de educação e ações dentro das escolas que possam favorecer a formação, né? Acho que a formação mesmo humana, porque eu acho que um dos papéis da educação é produzir um processo de humanização, né? Com certeza. Infelizmente a gente está encaminhando para o final, né, dessa conversa, que foi muito frutífera. Eu queria que vocês deixassem para quem está nos assistindo, a sociedade de maneira geral, o que um estudante que vai ingressar aqui, ele pode esperar da atuação da psicologia educacional aqui no nosso campus, e um recado para a sociedade, alguma coisa que porventura a gente não abordou aqui, uma palavra geral aí de vocês. Normalmente o nosso setor, né, ele é conhecido como o setor que os alunos passam na frente, vamos entrar aí porque todo mundo aí sabe responder para onde a gente tem que ir, tem que fazer. Então já é um setor de referência, assim, um setor de acolhimento, um setor de referência, acho que a coordenação de apoio estudante pessoas legais, essa perspectiva, assim, né? É legal porque na escola só tem pessoas legais, tá, gente? É legal porque eles percebem ali o nosso papel do setor, que é favorecer a estada deles aqui na escola, né? Mas eu acho que a psicologia tem muito a contribuir com a educação, e aí é isso, né? Uma psicologia que tem uma postura ético-política, né? De entender a complexidade do mundo, a complexidade humana, para favorecer os processos mesmos educativos, né? Para que possa contribuir para a criação de outras formas de estar no mundo. A gente sabe, a gente conversou aqui, né? Acho que esse modo de funcionamento atual do mundo está adoecendo, então a gente precisa criar outras formas de existência. A gente tem aí Não dá para parar o mundo e tecer, né? Tem que mudar enquanto a gente... E aí tem um autor que eu acho que vem trazendo muito isso até pela questão dos saberes indígenas, que é o Ailton Krenak, né? E ele vem discutindo muito isso, assim, se a gente não criar outras formas de estar no mundo, essa exaustão toda que está aí, não só ambiental, mas a exaustão humana, a gente vai acabar desaparecendo. Então, já acho que existem novos processos, né, de conseguir separar profissional, de familiar, né, quer dizer, a gente vai trabalhar, acabou, vamos para casa, não essa mistura. Vamos mudar a chavinha, né? Da gente pensar na nossa saúde, na gente como um todo, né? Que eu acho que a pandemia, com a questão do home office e do estudo em casa, deu uma baralhada nisso, né? Acabaram um pouco essas fronteiras, né? Para o bem e para o mal. E no retorno estão percebendo, né? Já era necessária a fronteira, agora no retorno percebeu-se mais, né? Quer dizer, o trabalho está lá, então peraí que agora eu não estou mais. Agora eu posso fazer isso, né? Porque em casa estava tudo junto, misturado. Mas eu acho que o que eles vão encontrar é isso, acolhimento, a gente pensar junto nesses processos, a gente poder ampliar os processos, sair da individualização dos problemas, né? Da gente poder ampliar esse olhar e perceber o que é importante no todo para aquele aluno permanecer na escola. E a gente não tem que ter vergonha de procurar ajuda, né? Isso é a primeira barreira. Como a gente falou, assim, eu acho que essa ajuda, né, a gente não está muito bem emocionalmente, sempre trouxe uma questão de fraqueza. Né? Uma fraqueza, eu sou frágil, eu não posso ser frágil. É o contrário, eu costumo falar isso com eles, né? Quando a gente consegue pensar nos nossos processos emocionais, né, dar nome ao que a gente está sentindo, a gente consegue lidar com isso. A partir do momento que a gente lida melhor com as nossas emoções, a gente está mais forte. Sim. Então é um processo que traz potencialização, que traz fortalecimento, né? Então a gente se dá conta daquilo que não está legal, e aí é como um todo, né? Eu como indivíduo, um professor como sala de aula, uma instituição como a própria instituição, então assim, o que não está legal nesses processos? Então vamos reavaliar e problematizar e achar soluções. Né? Isso individualmente ou isso como instituição. Eu acho que, por mais que a sociedade atualmente, né, o sistema fale que
a gente precisa se esforçar, a questão, né, de se você se esforçar, você só depende consegue, de você. só depende de você. Não depende. Que a gente sabe que é uma produção, né, uma produção do modo indivíduo, mas na verdade nós somos seres sociais, né? Somos produzidos socialmente, historicamente, então não tem como a gente estar bem sem o outro. E aí acho que é isso, né, Renan? Nosso trabalho aqui, ele é muito voltado para essa questão de construção de rede, de construção de vínculo, de saber que um precisa do outro, né? A gente faz esse trabalho com as turmas. A gente tem muito retorno das turmas no final, assim, fala, poxa, no início, assim, até o meio, metade do curso, eu não conversava com todo mundo da sala. Esse trabalho de vocês favoreceu com que eu conhecesse todo mundo da sala, e hoje em dia a gente pergunta como que um e o outro tá, e isso é promoção de saúde mental, né? Sim. É construção de rede, é construção de vínculo, né? A gente tá de mão dada ali um com o outro. Isso, né? Acaba se expandindo para a família, para a vida profissional futura que esse nosso estudante vai ter. Sim, acho que, sim. De maneira geral, isso melhora, azeita mais as relações e a gente faz a nossa parte, né, para o mundo ficar um pouco melhor do que essa loucura que a gente está hoje. É loucura no sentido desse atropelo, dessa insanidade de a gente querer ser cobrado por resultados, e a gente é uma máquina que nós temos limites, né? Acho importante cada um se conhecer os limites. Todas as máquinas têm limites. Sim, com né? certeza. Se a gente pensar nisso, todas as máquinas têm limites, todo celular tem que ser recarregado, né? Então, imagina nós, que não somos máquinas. Máquina orgânica. Gente, muito obrigado pela conversa. Eu acho que foi bastante esclarecedor em determinados pontos, desmistificar algumas coisas, saber que a psicologia escolar existe para acolhimento, para encaminhamento, mas que o nosso estudante ele vai procurar que esse acolhimento, esse encaminhamento, mais é importante, se tiver um processo mais profundo, ele se envolver com outras situações, né, com um tratamento profissional, clínico mesmo, que não é o papel nosso aqui, mas que existe essa possibilidade de detecção de problemas e a própria pessoa também saber lidar com o seu problema. Acho que isso é importante para que nós vivamos mais saudáveis, né, de uma maneira de mente, de corpo e de indivíduo como um todo, sem separação. Eu agradeço a presença de vocês aqui hoje. Eu aprendi muito também hoje. Eu saio daqui, como todas as conversas que a gente tem tido com nossos profissionais, eu saio daqui mais leve e mais ciente do que a gente tem que fazer para melhorar cada vez mais nossa educação. Eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo também tenham essa noção e possam cumprir o papel delas também, cada um no seu papel, de melhorar a educação, de melhorar a sociedade como um todo. Tá bom, gente? Obrigado, e a gente vai se vendo por aí, a gente vai se ver em algum outro ponto aqui da escola para mais um encontro frutífero aí na nossa educação. Obrigado, A gente agradece o convite. Sim, até logo.